Meu querido irmão, minha querida irmã, graças eu dou ao nosso Senhor Jesus pela tua vida, porque você está aqui conosco mais uma vez, está sendo firme e constante na leitura dos Salmos, na meditação, no entendimento, no estudo da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 77, o Salmo cujo nome é Consolo em Tempo de Angústia. Esse Salmo, irmãos, ele vai tratar da seguinte verdade bíblica: quando Deus parece ausente, mas a nossa memória restaura a nossa fé. Vamos orar? Cristo Jesus, fale conosco nesta manhã. Nos ajude a entender a Tua palavra, nos ajude a compreender aquilo que está escrito na Tua Santa Escritura. Limpe o nosso coração e a nossa mente. Tire de nós todo tipo de distração, mas que tenhamos a mente cativa à Tua palavra. Que o nosso ser venha estar rendido aos pés do Senhor, que o Teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações e venhamos aprender a Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, o Salmo 77 ele descreve uma alma que ora, mas é uma alma que ela ora, mas ela não encontra o seu alívio imediatamente, assim como nós. Em determinados momentos da nossa vida, nós oramos ao Senhor e aguardamos uma resposta, um consolo, mas a realidade é que o Senhor Deus nos responde no tempo que é aprazível à sua soberana e boa vontade. Muitas das vezes nós, no ímpeto de querer para agora as respostas de Deus, acabamos por nos decepcionar, não com o Senhor, mas nós nos decepcionamos porque colocamos nele expectativas que na verdade são nossas, do nosso coração, e que não correspondem ao coração do Senhor. Este salmista é desta maneira e nós vamos aprender com ele. Este salmo, portanto, irmãos, ele é um testemunho de um crente que ele está em profunda angústia espiritual. Ele luta para conciliar sua fé no Senhor Deus, mas também o sofrimento que atinge o seu coração. Acompanhe comigo o verso 2, quando ele diz: no dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Irmãos, a angústia, ela não o leva ao afastamento. O salmista diz que a angústia o leva à busca pelo Senhor. E assim também é conosco. Quantos de nós, em nosso orgulho e em nossa altivez, nos esquecemos do Senhor Deus, mas no momento da tribulação e no momento da dificuldade, o primeiro que nós procuramos é o Senhor. Irmãos, não deveria ser assim em nossas vidas. Em todos os momentos nós deveríamos procurar ao Senhor. Em todos os momentos nós deveríamos nos render aos teus pés e clamar por misericórdia e por bondade. Mas o ser humano, quando as coisas estão boas, ele só olha para si, ele se esquece do seu Criador, daquele que é o Pai eterno, aquele que o criou do pó da terra. Mas nós, pelo contrário, nós deveríamos nos lembrar do Senhor todos os dias. Quando os dias são bons, nós deveríamos nos lembrar do Senhor e agradecer a Ele pela nossa vida e pela nossa família. Mas quando os dias estão maus, nós também deveríamos buscar ao Senhor e clamar por misericórdia e por bondade. O fato é, irmãos, que aqui, neste capítulo 77 de Salmos, quando o salmista se vê desamparado e angustiado, ele não vira as costas ao Senhor. Pelo contrário, ele o busca, e isso já é uma obra da graça de Deus. A liberdade, irmãos, de buscarmos ao Senhor, de orarmos ao nosso Deus, de colocarmos diante dele os nossos sofrimentos, isso é fruto da graça do Senhor. Um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, um Deus que é soberano, um Deus que não é feito por mãos humanas. Nós adoramos a um Deus, irmãos, que não é feito de madeira, que não é feito de gesso, que não é uma imagem que nós carregamos e nos prostramos, mas é um Deus verdadeiro, vivo e justo. E nós podemos colocar diante dele todos os nossos sofrimentos. E eu digo aos irmãos que o Senhor Deus escuta as nossas orações. Ele não pode responder no momento que você aguarda, mas fato é que Ele escuta a sua oração e no tempo oportuno Ele há de respondê-la. Nos versos 7 até o 9,
O salmista ele faz 6 perguntas dolorosas sobre o caráter de Deus. Isso, meus irmãos, nos revela que a verdadeira espiritualidade do crente, ela permite perguntar, ela permite questionar, desde que o coração permaneça na presença do Senhor. O salmista diz: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Vejam, irmãos, o nível do desespero do salmista. Ele está tão desesperado e se vê tão aflito e abandonado que ele começa a questionar o agir do Senhor. Irmãos, aqui se faz necessária uma explicação mais profunda. Não há nada de errado em questionarmos o agir de Deus, desde que o nosso coração esteja perfeitamente alinhado aos corações do Senhor. Uma súplica, irmãos, justa, ela faz parte da vida do cristão. Uma súplica que pergunta a Deus onde Ele está, onde está o caminho do Senhor, é justo ao coração do homem, é um salmo de lamentação. Mas, quando nós questionamos ao Senhor com o coração altivo, buscando como que pegá-lo em uma artimanha, irmãos, que o Senhor livre o nosso coração de tal questionamento, pois provém do inimigo, não provém do Senhor. A virada, portanto, irmãos, acontece na vida do salmista a partir do verso 10, quando ele diz: recordarei os anos da destra do Altíssimo. É pela memória que a fé desse cristão ela é restaurada. Ele revisita os grandes atos de Deus no próprio Êxodo. Você pode acompanhar nos versos 15 até o 20, quando ele vai falar sobre o Mar Vermelho e a abertura das águas pelo Senhor. O Mar Vermelho se torna um símbolo da intervenção divina. Quando não vemos saída, o Deus invisível ele abre o caminho. No versículo 19, ele diz algo profundo, ele diz: as tuas pegadas não se viram. Ou seja, Deus agiu, mas ele não deixou rastros. Deus ele agiu de forma providencial na vida daquele homem, mas de maneira silenciosa, de maneira invisível, mas real e eficaz. Muitas das vezes, irmãos, nós questionamos a Deus e perguntamos onde está o Senhor, quando na verdade Deus já tem agido nas nossas vidas, mas de maneira silenciosa e invisível, e nós, por conta do nosso orgulho, temos os nossos olhos tapados, não conseguimos ver o agir do Senhor. Irmãos, neste dia eu convido todos vocês a fecharem os olhos e meditarem naquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas, talvez de maneira imperceptível, talvez de uma maneira que não é alarmante, que não chame a atenção, mas de uma maneira poderosa, eficaz e verdadeira, e todos nós, através do auxílio do Espírito Santo, conseguimos localizar e perceber esse agir do Senhor em nossas vidas. Portanto, queridos, o capítulo 77 de Salmo, ele nos ensina que a fé, ela não se apoia numa percepção imediata, mas na história de Deus. Ele já nos salvou, Ele já nos guiou e Ele continuará fazendo isso até o dia do retorno triunfal do Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Quando Deus parece silencioso, nós devemos nos lembrar: o mesmo Deus que abriu o mar e continuou conduzindo o seu povo é aquele que abre os caminhos em nossas vidas e nos conduz àquela que é a Nova Jerusalém, aquela que é a cidade celestial, onde haveremos de morar eternamente com o nosso Deus para todos sempre. Amém. Meus queridos, amanhã nós nos encontraremos mais uma vez aqui e eu desafio você a continuar firme e forte na leitura da palavra do Senhor, nas orações e no entendimento dos salmos. Que o Senhor Jesus o abençoe hoje e para sempre. Amém.